Olá, eu sou o Pastor Manuel e voltando a fazer novos vídeos e sempre contando com a sua inscrição, o seu like, ativando o sininho e não esquecendo de divulgar nossos vídeos que temos feito para que alcance outros. E hoje eu quero estudar alguns textos bíblicos e quero estudar e deixando uma pergunta: fora do Pentecoste há salvação? Isso é o que nós vamos hoje estudar. E eu tomei por base o livro de Atos, que é o dia de Pentecoste, que foi a primeira mensagem para a fundação da Igreja do Senhor pelos apóstolos que ele constituiu. E aqui no livro de Atos, capítulo 2, é que nós vamos estudar. E no verso 4, que diz o seguinte: livro de Atos, capítulo 2 e verso 4, ele diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Então, o apóstolo está registrando que todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas, aquilo que o Espírito concedia que falasse. Então nada saía sem o consentimento do Espírito. Ele colocou na boca dos apóstolos tudo o que eles deveriam dizer naquele momento. E quando os homens estudiosos, os que olhavam para as Escrituras, eram os rabinos, viram todo aquele movimento. Eles disseram uns aos outros, esses homens estão embriagados. Eles conheciam eles como da cidade de Nazaré, daquelas regiões, e sabiam que ali não tinha grandes colégios, grandes faculdades. E aqueles homens estavam falando, e sabendo eles, falando com a propriedade, com a veracidade, que ninguém poderia condená-lo. E aqui, então, disse que Pedro levantou-se e disse: aqui não está ninguém embriagado, esta é a terceira hora do dia. Então, Pedro refutou aquilo que eles levantaram a respeito deles e disse: isto é o que o profeta Joel disse, que diz Deus: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E dizendo assim: e nos últimos dias derramarei, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Então, é o que Joel já tinha dito, que Deus já tinha avisado através do profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E jovens e velhos, os servos,
estavam profetizando, tendo visões, e é o que estava acontecendo naquele momento, que era o dia denominado o dia de Pentecoste, que era o último dia da festa. Então, ali, dentro daquele momento, eles receberam uma resposta do apóstolo com tanta convicção que aquilo que estava acontecendo é o que já tinha profetizado, que Deus já teria avisado através do profeta Joel. Olha, quando nós vimos algumas pronúncias dizendo que Deus e o Espírito Santo são distintos, são separados, agora nós estamos vendo que o Espírito Santo encheu os apóstolos de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. E Pedro disse que isto era o que Joel já tinha dito que Deus ia fazer. Quem estaria agora cumprindo o que Joel teria dito? Se o Espírito Santo fosse um e Deus fosse outro. Por isso aqui, Paulo escreveu aos Efésios 4, que há um só Espírito. Então, estamos vendo que Deus, sendo Espírito, seu Espírito é a santidade que se manifestou naqueles homens, naquele momento, no dia de Pentecoste, que foi a fundação da Igreja do Senhor. Aqui nós estamos vendo que Deus e o Espírito Santo não são distintos e nem separados. E foi o que o apóstolo apresentou na fundação da Igreja do Senhor. Quando aqueles homens ouviram a mensagem que o apóstolo estava trazendo, eles reconheceram que estavam perdidos. Não herdariam a vida eterna se eles continuassem a viver a vida que estavam vivendo. Eles ficariam de fora da eternidade. E se dirigiram a Pedro e diz que aos demais apóstolos lhe perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Eles queriam herdar a vida eterna e queriam saber o que fazer para eles ter parte na eternidade. E diz que Pedro, levantando, e disse que o Espírito falou através de Pedro, porque nenhuma palavra que os apóstolos estavam falando não tinha, ou o Espírito é que concedia que falasse. Sem o consentimento do Espírito, nada eles falavam. Então aqui, Pedro respondeu a sua pergunta através do Espírito Santo, que consentiu o que ele deveria dizer. E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, agora estamos vendo que esta foi a mensagem, esta foi a resposta que Pedro, pelo Espírito, transmitiu que ele dissesse: que o nome de Jesus era para perdoar pecado. E isto, que dia foi? O dia de Pentecoste. Então, esta é a pergunta. Sem perdão dos pecados,
podemos entrar no reino dos céus? Então, sei, fora do dia de Pentecoste, há salvação? É o que nós devemos buscar a saber. Estou salvo sem ser batizado, sem receber o nome de Jesus pelo batismo. E o apóstolo vai além, dizendo: e a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aqui, quantos for chamado por Deus, ele tem o mesmo direito. A promessa é feita ao chamado por Deus. Por isso ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Aqui estamos vendo que o nome de Jesus é para perdão dos pecados. E quem não receber o perdão dos pecados poderia entrar no reino dos céus? Agora você deve se perguntar: eu posso entrar no reino dos céus sem ser batizado? Porque se o batismo é para perdoar, então se eu não cumprir estes requisitos, eu posso entrar no reino dos céus? Esta é a pergunta. E você precisa tomar esta decisão. Quando nós lemos, ainda em Romanos, capítulo 8 e verso 9, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Que Espírito habitava em Cristo? O Espírito Santo que o gerou. E este precisa também estar em nós. E é o que os apóstolos receberam naquele dia, no dia de Pentecoste, que é o dia das primícias. Eles receberam o Espírito que estava em Cristo. E agora ele deu-lhe o direito, os que for chamado por Deus, de receber o mesmo Espírito que em Cristo habitou. Que Deus nos ajude, que nós possamos entender. E a pergunta ficou: no dia de Pentecoste, fora deste dia, existe salvação? E eu continuo pedindo: se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. E vamos continuar estudando para que possamos chegar à vida eterna. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.